Jeremias de Matemática, e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cálculo 1, falando sobre derivada pela definição de limite. Então nós estudamos já a questão de limite, né? Fomos avaliados sobre o limite e conseguimos entender as definições de limite. Agora a gente vai adentrar na derivada pela definição de limite. Então, no primeiro momento, vamos entender o que estamos falando. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Vou fazer um gráfico aqui do plano cartesiano, tá? Do plano cartesiano. Deixa eu alterar um pouquinho aqui, que ficou um pouquinho. Isso. Agora você consegue enxergar. Vamos lá. Olha só, galera. Plano cartesiano. Eixo X é o eixo das abscissas. Eixos Y. São retas orientadas, tá? Então, são orientadas. Agora vamos pensar da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui um ponto X e eu chamo X0. Esse ponto X0, ele gera uma coordenada de um ponto que eu chamo aqui de Y0, certo? Porque ele liga ao Y0. Olha só. Então, X0 liga a Y0. Perfeito, né? Estamos no gráfico cartesiano, tentando entender a derivada. E aí, indo no sentido, né, da seta, nós vamos chegar a um X. XF, que seja um X final. A gente andou aqui, né? X final. Então, original, X0. E aqui, XF, X final, tá? Ou podemos chamar também de X1. Vamos chamar de X1. Tá? Olha só o que vai acontecer. X1, ele também vai originar o quê? Isso, ele vai originar um ponto que eu vou chamar esse ponto aqui de Y1 também, certo? Y1. Então aqui nós temos um ponto, nós vamos chamar ele de YX1. Olha só, observe que de X0 até X1 eu tenho um deslocamento. Um deslocamento que eu posso chamá-lo de variação. Aqui, ó, esse pedaço aqui eu vou chamar de variação. Variação se representa com a letra grega delta, que na matemática chama de discriminante. Mas esse delta é uma variação. Variação de quê? De x. Aqui é uma variação de x. Tá vendo? Uma variação de x. Aqui tem uma variação de x. Tá? Uma variação de x. Se vocês observarem, olha só. Aqui no eixo y, eu tenho também uma variação. E essa variação do eixo y, ela corresponde exatamente ao quê? Ao tanto que você andou mais esse aqui. Então, vai ser x mais essa variação de x. Vocês conseguem compreender? Ó? X0, tá aqui, ó, X0, mais essa variação de x vai chegar no ponto onde tocou no Y1. Então, o Y1, ele vai ser o quê? Do Y0 para o Y1, vai ser essa variação de x mais a variação. X, eu não sei quanto eu andei aqui de x, ó. Aqui seria x. Então, eu andei um pedaço aqui de x. Essa variação de x mais a variação de... Perdão, essa adição de x mais a variação de x vai ser a componente de y', de y1. O que nós vamos determinar, lembramos lá do ensino médio que esse lado, aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó,
retângulo, aqui forma 90 graus, um triângulo, olha aqui, ó, se você juntar aqui esses pontos, ó, ele vai dar uma hipotenusa, que é um triângulo retângulo. Lembra que se você dividir esse lado oposto sobre o lado adjacente, se você dividir, você vai encontrar algo chamado tangente. Tangente. Como assim? Assim, ó, a tangente, ela vai ser igual esse cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui é o C cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Se você dividir o cateto oposto sobre o cateto adjacente, você vai encontrar algo chamado tangente. Então a divisão é uma taxa de variação. Então a gente chama de derivada a taxa de variação da tangente. Mentira, professor, então a derivada é encontrar a taxa de variação na tangente. A taxa de variação da tangente em cada ponto. Em uma reta, um segmento de reta, nós temos infinitos pontos. Em cada ponto, você consegue definir qual é a taxa de variação naquele ponto através da derivada. Isso é derivada. A gente cita muito o exemplo da derivada da velocidade média, né? Onde você sai, por exemplo, eu moro em Brasília, saio de Brasília para Goiânia e você diz que a sua velocidade média foi de 100 km por hora. Mas a pergunta que eu faço é, será que durante todo o percurso foi 100 km mesmo? Não. A velocidade em determinado ponto, determinado momento, determinado minuto, ela pode ter sido 120, 80. Então não foi 100 a média. A derivada ela diz para a gente quanto foi o valor bem aproximado naquele intervalo de tempo. A gente chama de velocidade instantânea. É aquela velocidade que você olha lá no velocímetro do carro e encontra a resposta. Então isso é derivada. Dessa fórmula aqui, ó, olha o que a gente tem. Veja bem, aqui agora a gente tem uma tangente. E essa tangente nós aprendemos nas aulas de funções, que ela é uma função. Ela tem uma função, uma f de x. Mas olha bem, a f de x dela agora tem essa cara, ó. Na derivada, pela definição, nós vamos chegar à fórmula mágica de Oz, que a função, aí você faz uma linha, porque essa linha diz que você está derivando uma vez. Se fosse duas linhas, seria segunda derivada. Por que linha? Porque você está derivando uma função. Professor, mas poderia ser diferente? Pode. Você pode fazer d sobre dx. Também é a mesma simbologia. É a mesma simbologia da derivada, tá? Aqui, derivada de uma função. Já fica bem claro, né, que você está derivando uma função quando é f' de x. Pela definição de limite, como é que é a fórmula? Limite, quando variação de x tende a zero, isso não é novo para você estudou limite, variação de x tende a zero. Aí agora vem a fórmula. Olha a fórmula. Vai nada mais é do que a diferença dessas distâncias. Como? Primeira função vai ser x, que é a função y. Quem é a função y? X mais a variação de x. X mais a variação de x. É a primeira função. Menos a segunda função. A segunda função vai ser a função propriamente dita, a função que vocês irão receber no enunciado da questão. É a função. Dividido por quem? Pela variação de x. Então, lembra? Isso aqui, essa x mais variação de x dividido por variação de x, a gente vai chamar isso de quê? De tangente. Ó, tangente vai ser igual x mais variação de x dividido por quem? Por variação de x. Isso aqui é a tangente. A gente pegou essa tangente e colocou na fórmula. Menos quem? Menos a função. Então, professor, quer dizer que a variação menos a função é a derivada pela definição de limite. É isso. Muito bem. Muito bem. Certo? Então,
a tangente menos a função pela variação de x vai ser a derivada pela definição de limite. Então, o que nos interessa nesse primeiro momento é vocês entenderem que essa aqui, né, é a definição da fórmula de derivada pela definição de limite. Guarda aí no teu coração essa fórmula, porque é ela que nós vamos utilizar de agora em diante para encontrar as derivadas. O processo é o mesmo de limite. Nós vamos ter que buscar, em algum ponto, simplificar a função. Cortei em cima, cortei embaixo, e aí substituo. Vamos resolver? Para entendermos melhor o que se passa, veja bem, a derivada, nós dissemos que é a tangente. Por quê? Porque imagina essa curva que você está vendo. Essa curva, ó, como você vai calcular uma linha reta? Porque a melhor coisa que tem é a gente calcular uma reta. Nós sabemos calcular uma reta. Nós já estudamos nas funções o cálculo de uma equação de reta. Nós aprendemos isso. O que vocês têm que prestar atenção? Olha só, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Ó o ponto. Em cada ponto desse, você vai vislumbrar uma reta tangente. Tangente porque toca em apenas um ponto. Quero que vocês entendam da seguinte forma. Imagine que vocês estão caminhando nesse morro. Aqui é uma elevação, vamos imaginar que seja um morro, tá? Aqui é um morro. Essa curva simboliza um morro. Imagine que você está subindo, olha. Você está subindo. E aqui você está descendo. E aqui você está subindo. Imagine que em cada momento desse, você está carregando uma tábua, uma ripa, um pedaço de madeira na sua cabeça. Em cada ponto dessa curva, não interessa se você está subindo ou você está descendo, eu posso mensurar uma reta. Quanto você está andando na reta. Eu posso parar você naquele ponto e calcular aquela reta. Entenda isso. Isso é tangente. É dividir na maior quantidade, infinitesimal, né? De forma infinita. Você vai dividindo em pontos menores. Mas de cada ponto desse, mesmo infinito, você consegue tirar uma reta. Isso é derivada. E o nome dessa reta em cada ponto chama-se taxa de variação. Compreendeu agora? Porque a gente tem que sempre... Para que serve a derivada? Para você calcular esse tipo de formato de curva. Não só esse. Nós temos também, por exemplo, aqui, ó, deixa eu traçar aqui outro plano cartesiano, ó. Traçando aqui outro plano cartesiano, uma reta orientada no sentido Y e no sentido X. Olha só. Digamos que você tem uma curva, você tem uma função que ela vem tendendo aqui, ó, e ela faz isso, ó, de repente ela sobe. Ela vem, ela sobe. E aí você tem uma função, essa tua função define assim, ó, né? Define, tá vendo que tá cortando em 2 pontos, ó? 2 pontos. Como é que eu calculo os pontos dessa curva aqui, ó, dessa parábola, tá? Aqui é uma função, a função tá aqui, ó, tá? A função tá aqui, tá? Essa função aqui é do tipo exponencial. Então, tá aqui, ó, a função. Como é que eu defino? Aqui tá a equação da reta aqui, ó. É uma reta que você traçou aqui em 2 pontos, que cortou o eixo x aqui, no x0, e cortou também aqui no x1. Tá vendo? Cortou os pontos aqui, ó. Aí aqui automaticamente vai cortar no eixo y em y0 e também vai cortar em y1. Como é que a gente vai definir? Isso. Olha só, em cada ponta aqui dessa curva, você tem também, ó, um triângulo retângulo, ó. Um triângulo retângulo aqui. Então você tem tangentes aqui, ó. Em cada ponto dessa curva você tem outras tangentes, ó. Tem várias tangentes em cada ponto, ó. Vários tangentes. Então aqui você vai tendo a tendência de você ir inclinando, olha, ela é aproximando-se da curva, tá vendo? Ó? Tá se aproximando da curva. A ideia é que lá no infinito ela fique paralela. Isso é derivada. A integral que a gente vai estudar em outro momento é somar
essas variações. Aí a integral a gente usa bastante na questão de cálculo de volume, por exemplo, ou no cálculo de área. A gente soma essas partezinhas. Então a derivada a gente vai dividindo em partes menores. Beleza? Já está com essa noção inicial aí de derivada? Então, lembra, estou subindo, estou descendo, estou numa linha reta, eu estou equilibrando um pedaço de madeira, uma ripa na minha cabeça, e esse ponto onde eu parar, eu consigo calcular essa taxa de variação que eu andei nessa reta. Tá bom? Vamos lá. Moçada, antes de darmos continuidade, antes de partir para a resolução de exercícios, nós precisamos aprender algumas coisas teóricas sobre derivada. Então, nós temos umas tabelas que chamamos de derivadas de funções básicas. São aquelas funções que nós aprendemos lá em limite. Lembra que nós falamos sobre algumas funções que estão aqui? Então, o que nós temos que entender nesse primeiro momento? Vamos fazer o nosso acordo. Primeiro, quando eu tenho f', igual está aqui, ó, f', eu estou falando que isso aqui é a derivada. Quando é só o f de x, isso aqui é uma função normal, o símbolo de uma função. Lembrando que isso aqui também pode ser o quê? D sobre dx, se a variável for x. Se a variável for um t, é a mesma coisa de d sobre, se fosse t, né, a variável, seria d sobre dt. Se fosse y, seria d sobre dy. E assim vai indo, tá bom? É apenas uma variável. Cálculo 1, nós trabalhamos apenas com uma variável. Perfeito? Tá certo. Então vamos lá. Função constante. Muito importante, galera. O que é uma constante? Isso é um número. É um valor real. 5, 4, 3 é uma constante. É um número. Galera, a derivada de uma constante é quanto? Isso. A derivada de uma constante é 0. Olha aqui, guarda isso no teu coração. A derivada de uma constante é 0. Ah, quer dizer então que a derivada de 5 é 0. De 5 é 0, de 3 é 0, de 4 é 0. A derivada de uma constante é constante? É, então é 0. A derivada de uma constante é 0. Perfeito? Primeira regrazinha aprendida. Tá. E aqui nós temos a função identidade, por exemplo, que é uma função que tem uma variável. Aqui, ó, uma variável. É a função identidade. Tá? Variável. A derivada da variável é quanto? 1. A derivada de uma variável é 1. Professor, quer dizer então que a derivada, vamos lá, a derivada de x é igual a quanto? 1. A derivada de x é igual a 1. Mentira, verdade. A derivada de x é igual a 1. Ah, e se fosse a derivada de 5? A derivada de uma constante é quanto? 0. Pegou a dica? Isso são regras. Derivada de uma constante é 0. Derivada de uma identidade, ou seja, de uma variável, é 1. Potência, lembra de potência? A função potência. A gente acabou de fazer um exemplo aqui de uma função que ela tinha um gráfico que subia exponencialmente. Ela tem essa carinha, ela tem uma base e a sua variável está no expoente. Isso é uma função potência, tá? A função potência, a derivada da função potência, ela é muito interessante. A derivada de uma função potência, ela tem a seguinte característica. Ela é chamada também de regra do tombo. Regra do tombo. Mas o nome correto, tombo. O nome correto é derivada da potência. Como é que funciona? Simples. Imagine o número x ao quadrado. Vamos derivar. Que é o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está derivando. Ele diz que assim, ó, dá um peteleco, um chute aqui no 2. O 2 vai cair para frente do x. E no lugar do 2 vai ficar 2 menos 1. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 2 que multiplica x. Porque aqui em cima tem um 1, a gente não costuma colocar o 1. Né? Não costuma. Então fica 2 elevado a x. Mentira, professor. Verdade. Faz outro exemplo aí, professor.
3x ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? Peteleco, dá um chute aqui no 2, ele vai para frente. Vai ficar 2 vezes 3x elevado a 1, 6x. Nome dessa regra, regra da potência, ou regra, derivada da potência, perdão, ou regra do tombo. Tá? Guarda aí no teu coração, que é uma regra ensinada. Disciplina ministrada é aula apreendida. Regra do tombo. Tá bom? Muito importante para a gente na derivada, tá? Regra do tombo. Seno. Guarda no teu coração. A derivada da função seno é cosseno de x. Mentira, é. Tem tudo a ver com aquilo que a gente estudou de tangente, né? Cosseno dividido por seno vai dar a tangente. Perdão, seno dividido por cosseno vai dar a tangente. Seno dividido por cosseno. Cosseno dividido por seno dá cotangente, tá? Dá o inverso. Então dá tangente. Então a derivada de seno é cosseno. E a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de cosseno é menos seno. Menos seno, tá? Não é o contrário. Então é menos seno. Então a derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. E o Euler, esse E tem o nome de Euler, ou Euler, tá? Euler, Leonardo Euler, em nome ao matemático que inventou, descobriu, tá? Esse logaritmo. A derivada de uma função exponencial, tá? Ela tem a seguinte situação. A derivada de Euler elevado a x é a própria função. A derivada de Euler elevado a x é a própria função. Não confundam isso com potência, tá? Euler, você não vai dar a regra de peteleco no x aqui. Não existe isso. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Sempre, sempre. Tá? E a última função, logaritmo. Logaritmo de x é igual a 1 sobre x. Essas são as regras, galera, que vocês têm que guardar no coração de vocês, porque a gente chama isso de derivada de funções básica. Derivada, a gente vai resolver algumas questões que isso aqui vai ser importantíssimo, tá? Derivada de funções básica. Vamos ver outros casos. Da mesma forma, galera, nós temos as regras de derivação. Então, nós vimos agora há pouco a derivada de funções básicas. Tem funções básicas que a resposta já são aquela. Por exemplo, a derivada de seno é isso, cosseno de x. Derivada de seno de x é cosseno de x. E a derivada de cosseno, isso, menos seno de x. Derivada de uma função logaritmo que é Euler elevado a x é Euler elevado a x. A derivada de um logaritmo, que é número neperiano, ou número natural, de x é igual a 1 sobre x. Perfeito? Agora aqui são regras de derivação. Regras, como a gente tem que derivar. Então vamos lá. Lembra que a derivada de uma constante é zero. Então vamos lá. Se você tiver uma constante multiplicada por uma função, você vai ter o quê? Olha aqui, C é uma constante, tá? Uma constante multiplicando uma função. Você vai fazer a derivada, derivada. Você vai tirar a constante, deixar a constante fora e derivar apenas a função, tá? Tira a constante, a derivada de uma constante vezes uma função, você tira a constante e deriva a função, bom? A gente chama isso de constante pela função. A gente vai fazer exemplo de cada um. Derivada da soma. Olha só, você tem duas funções, f e g são duas funções. Você tem duas funções somando.
Você quer derivar, ó, tracinho de deriva. O que você vai fazer? É só derivar cada uma e somar. Então, a derivada da soma nada mais é do que a soma das derivadas. A derivada da soma nada mais é do que a soma das derivadas. Tá bom? E a derivada da diferença? A derivada da diferença nada mais é do que a diferença das derivadas. Tá? Então, a soma de duas funções derivando é a soma individual de cada uma. A diferença é a subtração de cada uma. E a regra do produto? Muito importante vocês entenderem. Regra do produto. O que é a regra do produto? Duas funções se multiplicando. Duas funções se multiplicando. Você vai derivar como? É importante gravar essa sequência, tá, galera? Olha, é muito importante vocês guardarem essa sequência aqui no som de vocês. Chama de regra do produto. É a derivada da primeira função vezes a segunda função. Então, eu vou chamar de f primeira função e g segunda função. Então, é a derivada da primeira, você deriva a primeira e só multiplica pela segunda. Deixa quieto, bota a segunda do lado. Mas, mantém a primeira e multiplica o quê? Pela derivada da segunda. Você entendeu isso? Então, fecha teus olhos e escuta. Na regra do produto, ou seja, a derivada da multiplicação de duas funções, uma função multiplicando por outra função, você vai derivar a primeira função e multiplicar, manter a segunda função do lado, né? A parênteses multiplica pela segunda função. Mas mantém a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Perfeito? Isso é a regra do produto. Nós estamos só na teoria, mas vocês vão já resolver exercício de cada uma questão dessa, tá bom? Regra do quociente. O que diz a regra do quociente? A divisão de duas funções. Lembra, no produto a gente soma, então na divisão a gente subtrai. A regra do quociente diz o seguinte, é a mesma coisa da regra do produto, sabe? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, só que é menos, mantém a primeira e deriva a segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Então, a diferença da regra do produto para a regra do quociente, ou seja, da multiplicação para a divisão, é que na multiplicação você soma, na divisão você subtrai e divide pela segunda função ao quadrado. Pela segunda função ao quadrado. Belezinha? E por último, a regra da cadeia. A gente vai ter uma aula só sobre regra da cadeia, mas já adiantando aqui, é a derivada da primeira vezes a segunda função, vezes a derivada da segunda. A diferença da cadeia para a regra do produto é que não se mantém a primeira função, né? Não se mantém a primeira função e não é uma soma, é um produto. É a regra da cadeia, só que a gente vai ver ela com mais detalhe, porque ela necessita de uma aula específica só para a regra da cadeia, tá bom? Belezinha? Vamos partir então para a resolução do exercício?